Bom dia. A terceira parte da nossa correção sobre ângulos notáveis, página 123. O exercício 7. O 8 nós corrigimos na aula passada, tá, gente? O 7. Observe algumas medidas que podem ser destacadas em uma cobrança de pênalti no futebol. E é para considerar que a bola tem uma trajetória em linha reta rente ao gramado. Aí pede qual é a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola e a linha de fundo do pênalti. É esse ângulo aqui, olha. Vamos fazer o modelo matemático ao lado. Nós temos essa linha vermelha, a trajetória da bola. Aqui está o ângulo de 90 graus, portanto, a trajetória da bola é hipotenusa. A gente tem que a distância do jogador ao goleiro é 11 metros. E essa distância aqui da trave é 7,32 metros. Como a linha azul está dividindo essa medida ao meio, aqui é 3,66. E eu quero esse ângulo que eu chamei de beta. Então, vamos ver. Em relação a beta, o 3,66 é o cateto adjacente. E o 11 metros é o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente, nós vamos calcular a tangente de beta. Então, tangente de beta é o cateto oposto, que é 11, sobre o cateto adjacente, que é 6,36. Tangente de beta é aproximadamente 3,05. Olhando na tabela aqui, olha, nós temos que aproximadamente 3,78, que é o número mais próximo a esse. Então, vai ser o quê? 72 graus. Então, o próximo é o 9, né? Que o 8 nós fizemos. Calcule no caderno a medida da área de cada polígono. Nós temos aqui um retângulo. Nós temos a altura, que é 4 raiz de 3. Tem o ângulo de 33, que era o x, porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou usar a tangente de 30 graus, que é a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus está aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é 4 raiz quadrada de 3 sobre x. Multiplicando cruzado, raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3x. E 3 vezes 4, 12, repete o raiz quadrada de 3. Eu multiplico só os números que não têm um radical. Aí o x está multiplicando, a raiz quadrada de 3 passa dividindo. Olha, observe, é uma divisão. Tem raiz quadrada de 3 no numerador e denominador. Corta. X é igual a 12. Portanto, a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura, ou seja, 2 vezes 4 raiz de 3. Vou multiplicar só os números que estão fora da raiz. 48 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Portanto, a área do retângulo mede 48 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Agora, para calcular a área do trapézio isósceles. O trapézio isósceles fala o seguinte, que os lados inclinados são congruentes. Esses 5 raiz de 3
é a altura entre as bases, ou é a distância entre as bases aqui, ó. Então, é aqui e aqui também. Então, significa que aqui embaixo é 3 centímetros. E o que nós temos também? O ângulo de 90 graus. Se aqui é 120 graus, está voltando para o ângulo de cá, completar 180, 60 graus. E aqui é 5 raiz de 3. E eu quero essa medida x, que é igual a de cá, para eu achar a base. Então, nós temos que aplicar o quê? Olha, eu tenho os dois catetos. Então, é a tangente de 60 graus, que é raiz quadrada de 3, igual cateto oposto, 5 raiz quadrada de 3 sobre x. Raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3x, igual a 5 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 passa dividindo, aí a gente pode cancelá-la, vai sobrar 5 centímetros. Então, aqui mede 5, aqui é 5, 5 mais 5, 10, mais 3, 13. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A área do trapézio vai ser igual a base maior, nós vimos que é 13, mais 3, que é a base menor, entre parênteses, vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Vou calcular o parênteses primeiro. Deu 16 e repete o 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. Vou multiplicar os números de fora, 80 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 40 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. A área do trapézio mede 40 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área do quadrado. Foi dado a diagonal do quadrado. Só que tanto faz te dar essa diagonal aqui ou essa, porque as diagonais de um quadrado são congruentes, perpendiculares, se cortam ao meio e são, já falei, né, congruentes. Então, aqui está o ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa e eu quero o y, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai ser o cosseno de 45 graus. Se você colocar do lado de cá e aplicar o seno, vai dar o mesmo valor. Porque tanto o seno de 45 graus como o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente y e a hipotenusa 6 raiz de 2. Agora, cuidado, aqui é 2y. Só que aqui, quando você multiplica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, fica 2y igual a 6 vezes 2, dividido por 2. Corto 2, y igual a 6. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, fica 6 ao quadrado, dá 36 centímetros quadrados. O próximo. Calcular a medida da largura de um rio. Um topógrafo usou como referência essa estaca aqui e a árvore, localizada na outra margem. Observe qual é a medida da largura aproximada do rio nesse ponto. Ora, para medir a largura do rio, é o cateto adjacente
desculpa, o cateto oposto e o cateto adjacente, tangente de 75 graus. A tangente de 75 graus, lá na tabelinha, vocês olhando, aproximadamente 3,73. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 3. Multiplico cruzado, x é igual a 11,19. Logo, a medida da largura aproximada do rio é 11,19. E aqui do lado está mostrando a tangente aproximada de 75 graus. No 11, a gente tem como um leque vários triângulos retângulos. E falou o seguinte, que o quadrilátero A, B, C, D, A, né, novamente, é o quê? Os pontos A, D e E estão alinhados. Quer dizer, estão no mesmo segmento, no mesmo lado. Calcule o segmento BD. Ora, aí a gente vem como uma cascata. Eu tenho aqui hipotenusa e cateto, aí eu acho esse cateto aqui, que eu chamei de X. Usando quem? Teorema de Pitágoras, que está vendo? Que não destacou nenhum ângulo agudo aqui. Então, nós vamos na Teorema de Pitágoras. O 13 é a hipotenusa, portanto, ela fica ao quadrado. Igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que são os catetos do triângulo ABE. 13 ao quadrado, 169, igual a x ao quadrado mais 25. Isolo x ao quadrado, vai dar 144, extraio a raiz quadrada de 144, x é igual a 12 centímetros. Tá, achamos aqui 12, mas eu ainda preciso achar BD. Então, eu vou ter que usar esse outro triângulo aqui, ó, EBD. Agora, a hipotenusa é o que eu quero determinar, é o y ao quadrado. O x nós achamos que é 12 e o y, e aqui ó, o DE é 9. Fazendo os cálculos e somando, o y ao quadrado é 225. Quando extrai a raiz quadrada, o y é 15. Então, o segmento BD é 15 centímetros. Agora, para eu saber o cosseno do y, não, desculpe, o cosseno de C, eu preciso saber quanto que é o CD, o cateto adjacente. Eu tenho um cateto, a hipotenusa e um cateto. Novamente, teorema de Pitágoras. 17 ao quadrado é igual a z ao quadrado mais 15 ao quadrado. Fazendo os cálculos, o z ao quadrado vai ficar... Vocês viram aqui que eu troquei os números, né? Vai ser 225 menos 69, que dá 64, mas o resultado aqui está certo. Então, z é 64. Z igual a 8. Então, por favor, aqui você vai colocar 225 menos 169. Agora eu posso fazer o cosseno. Cateto adjacente é o z, que é 8, sobre o 17, 0,47. Então, o cosseno do ângulo C aproximadamente é 0,47. Agora, esse exercício 12.
Efetue os cálculos necessários e determine a medida dos ângulos formados pelas retas e o eixo X, como indicado no plano cartesiano. Então, gente, foi dado o plano cartesiano, as retas S, e aqui não dá para identificar direito, mas é o S e o R, tá? Elas se cruzam com o eixo X e formam aqui os ângulos azuis. Aí está pedindo para calcular quantos são esses ângulos. E aí, o que eu faço, meu Deus do céu? Ora, eu tenho que calcular as medidas através contando os quadradinhos do plano cartesiano. E eu preciso achar triângulo, retângulo. Olha aqui, olha. Se eu traçar, aqui eu estou chamando de ângulo θ. Tá vendo? Eu tracei esse lado verde, ele mede 2 unidades. Aqui, mede 90 graus, porque os eixos do plano cartesiano são perpendiculares. E o segmento amarelo é 1, 2, 3, 4. E nós temos aqui, então, um triângulo retângulo. Olha, está observando? Aí, para eu achar o ângulo θ, eu vou usar o cateto que é 2 e o cateto que é 4. Então, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, 4 sobre 2. O θ dá 2. Aí eu olho aqui, ó, aproximadamente, vai dar o quê? 63 graus. Por que eu não ponho 64? Porque o 1,964 está mais próximo do 2 do que o 2 era um 5. Então, aproximadamente 63. Ah, professora, na prova eu coloquei o 64. Você vai considerar errado? Não, não vou, só por uma casinha decimal. Você fez o raciocínio correto. Agora, do lado de cá, eu tenho aqui, vou chamar de ângulo beta. O nosso triângulo agora é esse aqui, olha. Tá vendo? Saiu, vai só até aqui. É 1, 2, 3, 1, 2, 3. É o nosso triângulo amarelo. Nós vamos usar o tangente de beta. Aqui eu pus θ, mas na realidade é beta. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser 3 sobre 3. O beta, tangente de beta é 1. Ora, mas se é 1, vai ser o 45 graus, ó, tá vendo? Então, tangente de 45, o ângulo de θ é 45 graus. Tenha um bom descanso.